Bem, então sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas nessa atividade de pré-lançamento do novo livro de Alba Flesler. Eu sou Josias, da editora Discurso, então dou as boas-vindas a todos em nome da editora. Acho que a gente pode começar assim também, dando as boas-vindas aos colegas argentinos, né? Tem vários colegas aí de Buenos Aires e também os nossos colegas brasileiros. Porque este novo livro que a Alba está lançando, Crianças e Adolescentes Frente ao Real de Nosso Tempo, é uma edição bilíngue. Então, que ela inicia sendo lançada no Brasil e em seguida a gente deve lançar no ano que vem na Argentina, né? Uma edição em português e espanhol. Então, antes de mais nada, a gente também gostaria de agradecer a Alba Flesler pela oportunidade de estar editando esse livro. É uma obra, uma contribuição importante para o campo da psicanálise no Brasil, mas em todos os lugares em que a obra dela circula, né? Que é bem amplo. E para quem não conhece, pelo formulário a gente pode observar que algumas pessoas estão vendo a autora aqui pela primeira vez, que assinalaram essa opção. Então, para quem não conhece, eu vou só trazer algumas informações sobre a autora. Alba Flesler é analista membro da Escola Freudiana de Buenos Aires, instituição da qual foi presidente em 1995 e onde ministra seu seminário anual. Supervisora de várias instituições hospitalares na Argentina, ministrou conferências e seminários em Paris, Nova York, Rio de Janeiro, Chile, Barcelona e Dublin. Entre os livros da Alba estão A Criança em Análise e o Lugar dos Pais. Foi o primeiro livro que foi traduzido para o português, se não me engano, em 2008, pela Zahar. Em seguida, nós tivemos publicado em português A Criança em Análise e as Intervenções do Analista, pela editora Discurso, em 2021. E a Alba tem um outro livro ainda não traduzido para o português, né, apenas no espanhol, que é Crianças em Análise e Apresentações Clínicas. Então, são esses três livros anteriores, mais outras contribuições, capítulos de livro, artigos, né, numerosos que saíram em outros veículos de distribuição. E a gente está lançando, então, esse quarto livro da Alba Flesler, Crianças e Adolescentes Frente ao Real de Nosso Tempo. Então, também agradecemos aos comentadores, né, que estão presentes aí hoje. Gerson Pinho é psicanalista, membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre e do Centro Lídia Coriá. E Cristina Royer, psicanalista do Rio de Janeiro, membro do Fórum do Campo Lacaniano e fundadora e diretora do projeto social Espaço Vivo. Ambos conhecedores da obra da autora, né? E acho que é legal de comentar que o Gerson foi uma das pessoas que, na edição em português do livro que nós publicamos em 2021, então, juntamente com a Ieda Prates, que fez a apresentação desse livro. Então, o Gerson já trabalha com a obra da Alba há mais tempo, né, nas pesquisas e transmissão dele. E a Cristina Royer também já conhece a Alba há muitos anos, né? Já trabalharam juntas. Cristina esteve presente num dos eventos de lançamento que a gente fez pelo Instituto ESP, a partir desse livro publicado em 2021 também. Então, são comentadores com muita propriedade aí da obra da autora e por isso que nós convidamos para abrir os trabalhos assim, né, de pré-lançamento desse novo livro. Bom, então, sem mais delongas, eu vou estar passando a palavra primeiro ao Gerson, depois à Cristina, que vão fazer esses comentários introdutórios sobre o livro que a gente está pré-lançando, e depois a gente passa então para a autora, Alba Flesler, para estar também falando aí sobre o desenvolvimento desse novo livro, né?
o que que ele se propõe quando ela está assim se desafiando a falar do real do nosso tempo em relação às crianças e adolescentes, tá? E aí, ao final, a gente vai abrir para comentários, perguntas, questões de quem está aqui presente. Então, podem ir anotando suas questões, que vai ter um espaço para isso ao final, para também fazer interlocução aí com a autora e com os comentadores. Certo? Gerson, contigo a palavra, então. Bom, bom dia a todas e a todos. Eu inicialmente gostaria de agradecer muito ao Josias o convite para participar desse momento. É um prazer poder estar aqui hoje, uma alegria muito grande poder dialogar, trocar ideias, né, junto com a Alba, na presença dela, a respeito desse novo livro, né, lançado pela editora Discurso, então, essa edição bilíngue, como disse o Josias, né, e é com o espírito de festejo, né, que eu recebo essa nova publicação da Alba. Então, só tenho a agradecer, tanto a poder participar aqui hoje, quanto a Alba, né, nos presentear com essa nova obra dela. Como costuma ser, né, característico, eu diria, com os outros livros, né, as obras da Alba com as quais eu tive contato, Crianças e Adolescentes frente ao Real de Nosso Tempo, é um livro que reúne um grande rigor teórico aliado à experiência clínica. Os escritos da Alba nos apresentam a clínica sempre de um modo muito vivo, né? Colocando os conceitos a trabalhar a partir da sua larga experiência como psicanalista de crianças e de adolescentes. E dessa vez, para atravessar e interrogar a realidade do nosso tempo e sua incidência sobre os pequenos e sobre os jovens. No trânsito pelo real que incide sobre as crianças e os adolescentes de hoje, Alba nos guia, nos orienta com delicadeza e profundidade. Tomando uma metáfora que aparece no livro, né, funciona como agente de trânsito, né, possibilitando que nós possamos nos movimentar pelos caminhos e veredas desse tempo, por vezes enigmático, que nos traz muitas questões, né, e que nos coube viver nesse período, né. A escrita da Alba, eu acho que também vale destacar isso, é uma escrita muito implicada na clínica, né? A gente, no decorrer da leitura, vai vendo como as questões que vão sendo colocadas, elas emergem da prática clínica, né? Eu diria isso se colocando, né, no vivo da experiência mesmo, né? Eu acho que é algo muito rico da gente poder trazer, né, dessa leitura, dessa e de todos os outros livros da Alba, né? Ou seja, as ilustrações clínicas, né, os recortes de casos, as questões que vão emergindo, né, a partir da clínica são sempre muito presentes. Então, logo no início, frente ao discurso da nossa época, discurso que, na busca da eficácia, procura oferecer soluções rápidas através das medicações e de psicoterapias que têm como propósito a modelagem do comportamento. Alba demarca aquilo que diferencia uma psicanálise de uma psicoterapia. A hipótese do inconsciente, hipótese que possibilita que um sintoma
possa ser tomado como significante e não como signo, né? Depois, ao longo do livro, né, a Alba vai nos trazer significantes que estão muito em voga, né, muito correntes na nossa época, como o bullying, o TDAH, né, transtorno por déficit de atenção, e trabalhando, né, com esses significantes e fazendo uma leitura muito preciosa, desde a psicanálise a respeito dessas questões que nos atravessam cotidianamente. Mas ela também assinala no início do livro, né, que da mesma forma que não existe garantia de que quem chega com o seu mal-estar nos nossos consultórios esteja disposto a entrar numa análise, nem sempre aquele que escuta vai abordar o mal-estar atendendo o sujeito. E aqui eu vou citar uma frase do livro, né? Então, abre aspas. Ainda que utilizando para sua apreciação o mais excelente jargão psicanalítico, pode fazer psicoterapia e, desse modo, impedir o encontro do sujeito com sua verdade, né? Então, nos alertando do quanto importa, né, poder estar atento a tomar o sujeito, né, e situá-lo para que a nossa escuta possa estar aberta a que ele, né, venha a se colocar no nosso trabalho. Com relação à análise de uma criança, Alba propõe que se possa considerar que o sujeito ao qual se dirige o ato analítico, mais do que idades, tem tempos, né? Então, se atendemos a criança, né, apontamos para o sujeito. Essas são questões que a gente vai encontrar ao longo dos livros da Alba, sublinhadas, e que me parecem vão nortear a sua escrita e o modo como ela vai, então, trabalhando as questões que, né, vão se colocando desde a clínica. Esse, né, é um pressuposto sempre presente, né, que aborda a pergunta pelo início da análise de uma criança e as razões que dão lugar para que um analista possa vir a intervir. É muito interessante também, né, como a gente vai vendo a Alba tomar muito das referências da história da psicanálise, né, tomar os casos paradigmáticos de Freud e tomar, né, especialmente aqui o caso do pequeno Hans e das duas adolescentes, Dora e a jovem homossexual, né? Casos que Alva nos convida a reler e a interrogar, pensando o tema do início da análise de uma criança e de um adolescente, nesses tempos, então, em que o sujeito atravessa. Com base nesses relatos clínicos, então, né, ela demonstra que nem todos os pedidos que nos chegam vão ser de fato consultas e que uma consulta pode implicar uma busca de saber, mas nem sempre uma demanda de verdade. Ou seja, nem todos os pacientes vão se apresentar com o seu sofrimento e uma interrogação sobre o mesmo. Essa dialética entre o saber e a falta de saber que se produz em tempos vão tecer, né, na investigação que as crianças, no trabalho com as crianças, né, essa dialética ela vai ser tecida a partir da investigação, da curiosidade que as crianças, né, vão estabelecer na relação com seus pais, né? E as respostas que vão encontrar desses vão situar o destino, que pode ser tanto do sintoma, quanto da inibição, quanto da angústia, né? Em relação a essa possibilidade de abertura de questões
para o trabalho de uma análise de uma criança. Mas esses três casos, então, né, Hans, Dora e a jovem homossexual, que são citados pela Alba, né? Então aqui eu vou propor uma primeira questão assim que me ocorreu na leitura. Me chamou a atenção que nesses três casos paradigmáticos do Freud, né, é sempre o pai quem procura por Freud, né? O pai de Hans, o pai de Dora e o pai da jovem homossexual são quem, né, são eles que endereçam, né, um pedido a Freud. E na minha prática clínica, é claro que tem exceções, mas em quase a totalidade das vezes, né, é a mãe quem faz o primeiro contato, né? São as mães quem mandam WhatsApp, fazem contato para marcar a primeira consulta, ainda que o pai possa estar presente também. Eu fiquei me perguntando se isso diz algo sobre os movimentos que se processaram em relação à estrutura das famílias, desde a época de Freud até os nossos dias, né? Não sei se né, a gente poderia daí extrair alguma questão, mas se tu puder comentar algo sobre isso, Alba, né, eu acho que poderia ser interessante, porque mais adiante no livro, né, tu também vai falar sobre as famílias de hoje, né, e sobre o modo como as famílias vêm se movimentando e se diferenciando, né, ao longo do último século e desse também. É, tomando a clínica, né? Então, esses três pais, o pai de Hans, né, o pai da Dora, o pai da jovem homossexual, a posição desses três, a posição diferente de cada um deles, né, permite levar a uma certa questão, né, que é interrogar se a plasticidade no saber dos pais a respeito do sentido do que causa mal-estar a seu filho faz ou não faz mais viável a operação analítica com uma criança, né? Uma pergunta a respeito da intervenção com os pais. E Alba, em seguida, vai nos dizer, né, que os efeitos constituintes da transferência, cujos caminhos serão percorridos nos tempos da infância, implicam os pais, né? Ou seja, sublinhar aqui a implicação dos pais e a importância do trabalho com eles. Transferência que pode se apresentar, então, como a alba diferencia na sua faceta simbólica, em tons imaginários, ou na sua face mais real, onde ali a gente encontra efetivamente limites, né, para que a intervenção aconteça. Bom, então, indo adiante na leitura do livro, né, tem um outro elemento que eu gostaria bastante de destacar, né, uma ideia que já estava presente no livro anterior da Alba, né, A Criança em Análise e as Intervenções do Analista, a ideia de que o sujeito ele só existe a partir de uma resposta à demanda que lhe é endereçada desde o outro, né? E aqui a Alba recolhe algo do texto de Lacan, um texto muito breve, que se chama Duas Notas sobre a Criança, né? Um texto que Lacan endereça a Jenny Aubry, em que ele vai destacar que o sintoma da criança representa a verdade do casal parental e responde ao que há de sintomático na estrutura familiar, sendo diferente quando a criança realiza a presença do objeto no fantasma materno. Essa diferença entre responder como sujeito e realizar como objeto, né, ou seja, essas duas posições distintas que a criança possa ter frente ao outro, né, elas me parecem servir também, né, em muitos momentos do livro como um ponto de referência, né, que vai diferenciar
precisar, né, situações clínicas distintas e que vão direcionar, então, a intervenção do analista de modo distinto também. Dois caminhos, duas vias diferentes, né, que uma criança pode vir a ocupar e também, né, nos destinos que o gozo vai poder operar o corpo dessa criança, né? Essas formulações que a Alba vai trazendo, então, permitem sair de um binarismo, né, onde da criança como objeto, né, que vai ou como sujeito, que ora vai atribuir aos pais, né, de um modo muito direto, a causa do mal-estar e dos sintomas de uma criança, o que muitas vezes só opera numa certa idealização do que teriam que ser, né, as figuras de pai ou de mãe, ou então aduzir que a criança é um sujeito plenamente responsável por seus atos, né? Então, trazer essa precisão clínica me parece fundamental. Então, essa possibilidade da criança vir a ser um sujeito que responde, né, com seu sintoma à demanda que lhe chega desde o outro, é um ponto de partida, né, disso que, dessa formulação, desse sujeito, né, que se estrutura em tempos topológicos, como diz a Alba, e que vão depender de uma descontinuidade do real, do imaginário e do simbólico. Nisso que, na passagem de um tempo a outro, vai sempre recriando uma alternância de presença e ausência do objeto e que vai possibilitar, viabilizar o desejo e a posição de um sujeito, né? Bom, é, indo mais adiante, né, surge a questão, então, que a Alba nos traz sobre quando iniciar a análise de uma criança, né? É uma decisão do analista, né, quando o tempo do sujeito não se recria, ou quando está comprometida a progressão desses tempos, quando não há passagem de um tempo a outro. E aqui é interessante, né, que a Alba vai nos trazer a perspectiva de Freud, né, os comentários de Freud, que afirmava que as neuroses infantis, em geral, são superadas espontaneamente, né? Então, ali ela traz essa questão, né, sobre a clínica, de como nortear, né, o nosso trabalho com as entrevistas preliminares, no sentido de aceitar ou não uma criança numa análise, né? E por aí também vai interrogar o tema das fobias na infância, né? Pensando a sua relação com a função paterna e, e traz essa questão, né? Interrogando a obra de Freud. Se Freud dizia, né, que as neuroses infantis são superadas espontaneamente, o que levaria Freud, então, a trazer como, né, o caso paradigmático de fobia, o caso de uma criança, né, no caso, o pequeno Hans. Então, a interrogação da clínica e também, né, da teoria psicanalítica aparece aqui de um modo, né, exemplar no trabalho da Alba, né? E por aí, então, né, com essa pergunta, né, quando então tomamos uma fobia em tratamento, ou quando se trata disso, de um sintoma transitório, a gente poderia até dizer estruturante de uma criança, né? A Alba vai nos conduzir a pensar a função estruturante da angústia, né, esse tempo de corte, de passagem, que possibilita o sujeito aceder a um novo gozo, né, perdendo uma forma de gozo anterior, né, nessas passagens de um tempo ao outro,
E nesse movimento de trânsito, nessas passagens, aparece o lugar da função paterna, né? Esse lugar que a Alba chama de agente de trânsito, né? De trânsito de um tempo a outro, né? Por esses caminhos que a infância transita. E nesse mapa dos gozos, né, em que uma criança se insere, é o lugar outorgado ao pai que indicará, né, que vai nos dar a referência do quanto uma fobia possa ser um episódio comum, passageiro, transitório, ou se ela fornece um princípio de solução quando algo da carência da função paterna aparece, né? E também destacar o quanto a Alba vai trazer, né, toda um trabalho em torno do lugar materno, também tomando os casos clínicos de Freud, né, trazendo o lugar de cada uma das mães dos casos clínicos de Freud, né, numa ilustração muito interessante, iniciando pela mãe do próprio Freud, né? Então, a Alba vai nos permitir conhecer, né, um pouco dos traços que vão caracterizar cada uma das mães, né, que estão presentes nessas histórias clínicas dos, dos casos que o Freud traz, dos seus casos paradigmáticos, né? Na sequência, então, Alba, né? Tô vendo que já me estendi bastante no tempo, mas eu vou tentar então pensar algumas questões de pontos que me parecem ser fundamentais ali, né, no trânsito, no mapeamento que a Alba faz do real da nossa época, né, porque ela vai trazer uma profunda reflexão sobre a adolescência dos nossos dias, né, essa adolescência que se estende no tempo, né, em que a gente vê adolescentes já que vão avançando por idades onde se esperaria que estivessem na vida adulta, né, mas uma adolescência então que se mantém inconclusa por vários anos, né, e nos faz pensar então o que está em jogo, né, nesse tempo, né, nessa época que nos cabe viver, em que o lugar da palavra se esvazia, né? Em que o lugar da autoridade se torna difícil, a autoridade que a Alba faz, né? Questão de diferenciar do autoritarismo, né? Ou seja, não confundir uma coisa com a outra, para pensar o quanto os jovens se encontram sem recursos para fazer as escolhas necessárias para o trânsito em direção à vida adulta, né? E muitas vezes encontrando limites no real, né? Em que muitas situações mortais, né? Em que a forma de fazer frente ao excesso chega, né, com esses limites que se encontram mais no campo do real do que no campo do simbólico. Então, Alba vai sublinhar essa ideia, né, do pai como ordenador do trânsito, né, falando da fragilidade e da- enfim, do encurtamento, digamos, do valor da palavra da autoridade nesse momento, né, da nossa história. Enquanto eu li, eu lembrava muito da teorização do Lacan nos inícios da sua obra, né? Lembrando daquilo que o Lacan traz no Seminário 5, dizendo que o pai é uma metáfora, né? Lembrando da função paterna como essa operação de substituição significante, mas lembrando também daquilo que ele traz no seminário anterior, quando ele diferencia pai real, pai simbólico e pai imaginário, no Seminário 4, sublinhando que o pai real é o agente da castração, né? Então, pensando na importância de que, ainda que a função paterna seja uma operação na linguagem, né?
é necessário que alguém encarne esse lugar de agente de castração para uma criança. Mas a questão que eu fiquei também me fazendo, né, na medida em que ia lendo, é o quanto as famílias vêm mudando, né, e mudando tanto no sentido da gente ter configurações familiares as mais diversas no tempo de hoje, muito distintas, por vezes da família nuclear, né, da época de Freud, é, e o quanto essa função de agente de trânsito, e pensando também, né, nas modificações nos papéis que homens e mulheres exercem no interior das famílias, o quanto essa função de agente de trânsito, ela me parece talvez ter se pluralizado, né? Sendo encarnada por outros personagens também, para além do pai. Se tu pudesse comentar um pouco isso também, Alba, eu acho que poderia ser interessante, tá? É, eu vou trazer, né, enfim, teria muitas questões ainda, mas eu vou trazer uma questão sobre o bullying, né, e sobre o transtorno por déficit de atenção também, que eu acho que são temas centrais hoje que a Alba, né, nos traz no seu livro, né? Então, ainda que a gente possa pensar, como diz a Alba, né, o maltrato de uma criança a outra, né, seja algo que sempre teve presente na história da humanidade, né? A nossa época, ela vê um aumento, um incremento do bullying na cena, né, no espaço escolar, muitas vezes chegando aos extremos, né, de levar ao suicídio ou ao homicídio, né, essas situações de tiros nas escolas, enfim, que muitas vezes tem o bullying, né, como pano de fundo. Então, a Alba, né, vai interrogar o que acontece hoje, né, tanto pensando o porquê que o território das escolas, né, né, por que que no território das escolas se situa, né, essas situações de violências, então violências no plural, como ela coloca, né, é, e porque nesse tempo entre 7 e 14 anos, fundamentalmente, né? E, enfim, a Alba vai trazendo uma série de questões, né, sobre as violências, né, sublinhando que, ainda que o termo bullying reporte ao campo animal, né, porque bull remete à figura do touro, né, vai nos dizer que, bom, se trata do humano ali, né, e aqui eu vou trazer uma frase também da Alba, né, que é: a civilização não apenas produz os mais nobres valores humanos, a barbárie é também gerada nela. Uma frase que me pareceu importante de destacar. E nesse campo, então, Alba traz uma precisão clínica, né, diferenciando as violências que vêm do isso, das que se nutrem do supereu e daquelas que se originam do narcisismo egóico. Se tu pudesse falar um pouquinho dessa diferença, Alba, também, né? Eu gostaria muito de poder escutar, tá? E finalmente, né? Eu estou acompanhando o tempo aqui, eu ainda tenho um minuto para falar, mas eu queria, né, destacar algo sobre, talvez então, né, ocupe um pouquinho mais de tempo, sobre o déficit de atenção, né? A Alba nos traz todo um recorrido, né? Pensando como o déficit de atenção é tomado no campo da psicologia, da psiquiatria e trazendo o ponto de vista que nos interessa, que é aquele da psicanálise, né? Então, vai percorrer a obra freudiana desde a Carta 52 do Freud ao Fliess, passando pela interpretação dos sonhos, pelo texto a respeito do bloco mágico, né? Para pensar o tema da percepção, da atenção a partir da hipótese do inconsciente, né?
E eh, aí vai nos trazer também, né, todo o trabalho do Lacan no Seminário 11 em torno do tema do olhar. Eu vou destacar uma frase de uma citação que tu traz, Alba, para, né, uma frase que me chamou a atenção ali do Lacan, que é: no momento em que o sujeito para, suspendendo o seu gesto, ele é mortificado, né? Quando o Lacan trabalha ali a questão do olhar, né? Então, esse momento em que para, é mortificado. E eu fiquei pensando se esse sintoma que muitas vezes acompanha o déficit de atenção, que é a hiperatividade, não seria uma defesa do sujeito de estar sempre em movimento, um movimento errático, né, uma certa errância, uma defesa em relação a essa mortificação do corpo, né, onde a angústia lhe movimenta para, enfim, para não sucumbir a essa petrificação pelo olhar do outro, né, que o congela numa posição específica. Se tu pudesse comentar algo, né, a respeito disso, também te agradeceria. Só para concluir, né, uma coisa que na minha prática clínica, às vezes eu penso, né, frente aos casos, né, de déficit de atenção, é que muitas vezes se trata do déficit de atenção do adulto em relação à criança, né? Ou seja, desse adulto cujo olhar, né, não situa a atenção, pelo menos não no campo libidinizante, né, da criança. E destacar isso, né, o quão importante, né, também que tu colocas de não tomar o déficit de atenção nessa dimensão do signo, né, que também vai situar a criança numa posição fixa e que eu fiquei pensando, né, também é um modo de petrificá-la, congelá-la, né, num ponto determinado. Enfim, Alba, temos muito a te agradecer né, pelo teu livro, pela tua obra, né? Muito obrigado. Essas são as questões, né, que eu destaquei da leitura, né? E, enfim, poderia dizer muito mais, né? Mas Vem aqui, foi o que eu vem. trouxe por esse momento. Muito obrigado. Muchas gracias. Obrigado, Gerson. Vem aqui. Depois, no momento de discussão, diálogo, talvez dê para, inclusive, colocar mais questões, né? Passamos, então, agora a palavra à Cristina. Bom, bom dia a todos. Em primeiro lugar, aqui agradecer ao Josias pelo convite. É um prazer estar aqui com a Alba novamente. Estivemos, como o Josias falou, lá pelo ESP, né, em 2021, no lançamento do seu outro livro, e do livro da Criança e Análise das Intervenções do Analista. Também acompanho sua praxis, sua produção há muitos anos. E, assim, a sua produção, as suas produções, mas essa também em particular, né, é um livro com compromisso ético, conforme você mesma fala no prólogo, né? É um compromisso ético com a transmissão dos fundamentos da psicanálise, né? A gente tem aí essa responsabilidade de sustentar esses fundamentos, que vai na contramão dos discursos nos tempos atuais. E a psicanálise com criança, com adolescente principalmente, ela precisa fazer frente a isso no, nas próprias produções, no discurso, na transmissão. Então, fico bem feliz de ver mais uma obra sua aí com esse comprometimento, né? Gerson, meu amigo, ele fez um panorama do livro todo, de uma forma muito bacana, muito
didática e articulando os pontos de todo o sumário do livro, e eu vou contribuir com algumas observações, mas gostaria até mais de poder ouvir a Alba falar das questões, e eu colocaria também aqui umas duas questões aqui para pensarmos juntos, tá? Então, o livro ele vai abordar os conceitos que são fundamentais de uma maneira muito clara, muito elaborada, de uma maneira que a gente consegue acompanhar e fica claro para o iniciante, né, para um psicanalista iniciando a sua formação permanente, para uma pessoa que queira se aproximar da psicanálise, para nós mesmo que já temos algum percurso. Então, aborda os conceitos do sujeito, do singular, do desejo, infância, adolescer, vai na patologização, medicalização, faz um percurso, um caminho muito interessante, assim, muito meticuloso, percorrendo de Freud a Lacan. No primeiro capítulo, que faz todo esse trabalho sobre a criança, o histórico, como o Gerson já falou, eu gostaria de destacar a formação do analista. Não tem como nós falarmos da clínica sem falarmos da formação, e a Alba aborda isso também nesse capítulo, né? A importância da formação permanente do analista nessa escuta que possa diferenciar exatamente a psicanálise de uma psicoterapia. Percorrendo, então, a partir daí de todo esse trabalho, que é essa introdução sobre a criança, temos, então, a instituição familiar, né, que Freud já nos dizia que era a primeira instituição social, era a instituição familiar. É uma estrutura de lugares e funções instituída pela lei simbólica, como Alba trabalha. A gente vê as modalidades dessa instituição, ou a modalidade dos formatos das famílias, que mudaram, vieram mudando, mas o pertencimento, a relação do sujeito com o outro, isso permanece. E isso a gente tem também com os ensinamentos de Lacan, da questão do, do lugar, né? Do lugar e função de cada um. E isso é bem interessante na clínica atual, de vermos casais que, diferente de outros tempos, que seria, né, um homem, uma mulher, a gente vê casais em que fica muito claro qual seria quem ocupa a função paterna, quem ocupa a função materna, e essa estrutura, né, a mesma lei simbólica que institui a constituição do sujeito é a mesma lei que organiza essa instituição social, a familiar, enfim. E então, a Alba trabalha aí nesse segundo capítulo, que ela chama Dois Pais, essa função, né? Bem apresentando a função paterna enquanto essa lei simbólica para instituir, então, aí o que a gente pode considerar os lugares e funções de uma instituição familiar. Sobre as fobias, os casos clínicos, Gerson já abordou bastante. Entramos então, e olha que bacana então, né? Vemos a história da criança na psicanálise, a criança, essa constituição do sujeito, a questão da estrutura, e aí então vemos emergir aqui a puberdade e a adolescência, né? Esses tempos de elaborações da separação do outro, né? Essa possibilidade de distanciamento, da alienação fundamental na constituição do sujeito, e esse sujeito, então, aí, para quê? Para inventar as suas saídas
seus arranjos possíveis, né, as suas soluções a partir desses tempos primórdios da constituição do sujeito, nesses tempos da infância. E então aparecem também, como as modalidades vão modificando, os fenômenos, né, como o bullying, que, como o Gerson falou, uma coisa que é de sempre, né, não tinha esse nome, tinha o nome de implicância, chateando o amigo, mas, assim, como que tem se apresentado com muito virulência, com pouco pudor em relação ao outro, ao cuidado com o outro, tem se apresentado esses fenômenos, né? Essa agressividade, essa falta de borda, isso é uma coisa bem interessante, assim, como a Alba traz aqui, trabalha no livro. E estamos chegando, então, aqui no quinto capítulo, na escola e as crianças, né, num déficit de atenção, como interessantíssimo, como a Alba aborda e faz essa leitura, né, desse déficit de atenção, e também aponta, né, nos alerta para a patologização, a medicalização, né? A quem interessa tudo isso? O que isso tem a ver com os tempos atuais? O que isso tem a ver com o capitalismo? O que isso tem a ver com as novas modalidades de transgressões? Eu tive uma experiência no consultório de uma criancinha de 5 anos que chegou, enfim, eu sempre pergunto: "Oh, o que te traz aqui?", né, na abordagem, e perguntei o nome também, né, convocando que ele se apresentasse. E a resposta dele para mim foi, ao eu perguntar qual o seu nome, ele responder: Jorge Autista. Esse foi o nome que ele se apresenta. E a serviço do quê? Né? Aplacar a angústia, a desresponsabilização também, né? Então, não, eu tenho TDAH, então por isso não pode me chamar atenção, eu tenho que ter uma prova exclusiva, enfim, toda essa abordagem do cotidiano que fica muito evidente o que está em jogo aqui, né? Mas, enfim. Mas eu gostaria de retomar um ponto aqui, que é o seguinte, e aí é para deixar duas questões para a gente pensar, para a Alba, que é o seguinte: esses tempos atuais não são desconectados do que chamamos de tempos passados e futuro. Eu falo isso até citando Freud. Freud nos diz, nos Escritores Criativos e Devaneios, que o passado, o presente e o futuro são entrelaçados pelo fio do desejo que os une. E aí eu gostaria de deixar aqui, se a Alba puder desenvolver um pouquinho, quais os desejos, Alba, que estão em jogo nesses tempos atuais, considerando, levando em consideração o entrelaçamento temporal. Na sua prática, nas suas pesquisas, nas suas conclusões, assim, desse seu percurso de trabalho, o que você poderia pensar? Quais os desejos que estão em jogo nesses tempos atuais, né? Na medida que Freud fala que passado, presente e futuro são entrelaçados com os fios do desejo, né? E outra questão também que eu gostaria de deixar aqui é o seguinte: na década de 70, 80, 90, mais ou menos, eu recebia no consultório mães trazendo crianças, né, com suas queixas e tal, um período em que os pais abandonavam os lares, abandonavam as casas, as mães chegavam com pastas
Eu sou do tempo que elas chegavam com pastas repletas de diagnósticos, receitas, exames de todos os tipos. E elas chegavam carregando aquela pasta, como se carregasse. A criança era aquela pasta de exames, né? E, e tinham pareceres assim de vários profissionais. Era uma peregrinação naquele tempo, naquela época, em busca de um saber sobre os sintomas e os fenômenos dos seus filhos, né? Então, gostaria também de te ouvir com as suas pesquisas, com todas as suas elaborações, sua praxis, o que diferenciaria esse fenômeno dessa década, né? Essa pasta, a criança enquanto uma pasta de exames e receituários, com a patologização presente nos discursos vigentes. Não sei se me fiz entender, Alba, você. ¿Qué es una pasta? Uma pasta, como é que posso dizer? Uma mala. Documentos. Uma Ah, pasta de documentos. sí, sí, sí. Essas Ahora sí, pastas que a gente guarda documento. sí, 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 una mala. Isso, Sí, sí, isso. Repleto sí, sí, sí. de exames e faz exame. Isso. Em busca de um saber sobre Sí, isso, sí, o que era aquilo, ou o nome, um diagnóstico, a gente pode pensar, né? Em busca de um diagnóstico. O que diferenciaria de hoje, nos discursos vigentes, dessa patologização? Mm, bien. E aí eu passo a palavra para a Alba, se for possível, Josias, para a gente poder escutar também as perguntas do Gerson, dá tempo de as pessoas perguntarem também o que vocês acham. Pode ser? Certo. Obrigado, Cristina. Obrigado, Gerson, pelos comentários. Acho que a gente já ficou com uma série de questões aí, né, para a autora, inclusive algumas Uhum, delas que estava escutando e estava pensando que, em se tratando de um livro bilíngue, né, talvez a gente tenha, inclusive, questões em relação aí à cultura brasileira, à cultura argentina, uhum, em que seja possível fazer diferenciações, né, e, enfim, pensar nas convergências teóricas de como é que a gente olha para esse real do nosso tempo e em ambas as culturas também, né? uhum. Alba, passo a palavra para ti, então. Bueno, muchas gracias. Realmente tengo un gran placer y alegría de estar compartiendo con ustedes este pre-lanzamiento de mi nuevo libro, de compartir nuevas reflexiones sobre cuestiones que hacen a mi práctica, a mi experiencia y a esa formación del analista que me gusta decir que ha de ser interminable. Uhum, Si el analista trata de mantener su posición, su deseo, necesita del encuentro con otros para poder efectivamente recrear esa falta que sostiene su deseo. De modo que muchísimas gracias, en primer lugar, a Josías Fontoura por el convite a publicar este libro en edición bilingüe que me permitirá no solo mantener vivo el encuentro con los colegas de habla portuguesa, sino también procurar un diálogo que ahonde en el encuentro entre analistas de Brasil y de Argentina. Creo que esto es algo que en los últimos años cada vez más estamos recreando juntos y eso me da mucha alegría, el acercamiento.
quiero realmente subrayar mi agradecimiento a Gerson Piño y a Cristina Oyer por acompañar y por haberse acercado a mi escritura y a mi texto con una lectura que permite básicamente para mí otra alegría, además de poder compartir mis reflexiones, y es encontrarme con colegas analistas lectores. Lectores, lo digo, no solo de las letras de mi libro, sino lectores de ese intento de formalización que hago de mi práctica. Así es como yo entiendo la experiencia, la transmisión de la experiencia analítica. La práctica que realizo en mi consultorio, la práctica de escritura y la formalización de esa práctica. Que ustedes hayan podido formular preguntas, plantearme preguntas, encontrar interrogantes en mi libro, es para mí una verdadera muestra de que mi intención de lanzar el libro se cumple. Si vuelven preguntas, es lo que más anhelo. Son las que me ayudan a seguir pensando, a seguir escribiendo y a recrear mi interés por seguir pensando aquello que me falta saber también como motivación, como motor. Así que realmente muy, muy agradecida por la lectura minuciosa en ese sentido. Yo quisiera contarles en primera instancia y antes de abrir el diálogo con ustedes que este libro se vio motivado, estuvo impulsado para mí en dos columnas centrales, dos aspectos que me interesaba fundamentalmente retomar. Uno es la consideración de la estructura del sujeto como columna central para nuestra práctica y los riesgos que leo que en nuestro tiempo se producen desde dentro del ámbito analítico también. No solo las resistencias que al discurso analítico se pueden encontrar en otros abordajes del sufrimiento, sino también dentro del encuentro de los analistas con su práctica. Por eso, reubicar, volver a subrayar que el objeto del psicoanálisis es el sujeto, marca una línea divisoria en el abordaje que nosotros hacemos de nuestra práctica. Entonces, todos los temas que voy a abordar en el libro, todas las cuestiones de preocupación actual están abordadas desde esa perspectiva, la estructura del sujeto. Entonces, colocar al sujeto en el centro del acto analítico fue un interés para mí esencial en el abordaje de todas las otras cuestiones, porque el sujeto es lo que le da lugar como objeto a nuestra disciplina científica. Si aspiramos a que el psicoanálisis tenga un instituto de cientificidad, es fundamental colocar siempre como objeto del psicoanálisis, como objeto del acto analítico, al sujeto. Y entonces esto diferencia, como bien dijo Gerson, y recordó, y le agradezco, también lo retomó Cristina, es decir, que llega el mensaje que siempre estamos en el riesgo de abandonar el terreno del psicoanálisis y entrar en una psicoterapia, aún con discursos analíticos.
Por eso recordar, colocar y recolocar y tener presente nuestro acto analítico apuntando al sujeto me parece esencial. Desde allí entonces podemos abordar y debemos abordar la otra columna, que es la cuestión epocal. Es decir, cómo incide el discurso de nuestro tiempo, lo real de nuestro tiempo, pero sobre la base de una invariante. Y la invariante es justamente esto que también Cristina mencionaba, que la estructura del sujeto depende de operaciones, que no hay sujeto, que el sujeto que el psicoanálisis propone es un sujeto que no coincide con el yo, que no coincide con la persona, que no coincide con la descripción de los trastornos, es decir, que es un sujeto que se efectúa como respuesta. Por eso el otro es esencial para no salirnos del psicoanálisis. El sujeto no es causa sui, no se autoengendra, y el horizonte de nuestro tiempo, en nombre de ciertos ideales y mandatos, ahí voy a la segunda columna, básicamente apunta a la devaluación del sujeto, aún con ideales de libertad, aún con las mejores intenciones, pero son falsos ideales que llevan a desbordes y a mandatos de goce que en lugar de libertad deja librado al sujeto a la esclavitud de esos mandatos y de esos desbordes. Estamos viviendo predominantemente una desorientación. Entonces, me interesó en el horizonte de nuestro tiempo pensar la incidencia que el discurso tiene rebajando este lugar del sujeto a una posición de objeto. Bien lo mencionaban, realmente les agradezco la minuciosa lectura, cuando se rebaja el síntoma a la categoría de trastornos, que en lugar de abordar el síntoma como un significante, efectivamente lo aborda como un signo. Fíjense que todos los manuales que están dictando en los distintos lugares académicos y en los medios de difusión, en lugar de interrogar qué es un déficit de atención para aquel que habla, qué es un TOC para aquel que habla. Bien, entonces es lo que significa ese padecimiento para el manual de turno. Eso es un signo, en lugar de dar lugar a la palabra. Entonces, eso me pareció importantísimo. Luego, me interesó mucho, y quiero decir algo del título, que ustedes leyeron muy bien, que el sujeto, cuando digo niños y adolescentes, al tomar los nombres que las distintas épocas dan a las distintas edades, pretendo relevarlos de esa posición y darle lugar de tiempos, tiempos de los goces, tiempos de recreación de la imagen para la constitución del semblante en lo imaginario, tiempos de pasaje del lenguaje a la palabra y la articulación en discurso, tiempos del saber, tiempos de la transferencia, tiempos de la construcción del fantasma. Es decir, que eso nos va a permitir abordar la clínica no solo de niños o de adolescentes por edad, sino también de adultos. Mi práctica no es una práctica de la especialidad, por eso planteo especificidades. Pero cuando alguien se presenta con una edad de adulto, puede tener un tiempo transferencial de ese que consideramos un niño. No podemos atenderlo como un adulto cuando viene colocando el saber y la suposición de saber en los padres. Es decir, que es un tiempo de la transferencia. Atender a eso modifica nuestras intervenciones. Y
Relevarlo entonces de la clasificación por edades permite pensar los tiempos como un tiempo de respuesta a la demanda del otro, que también lo trajo Gracia Gerson respecto de un hallazgo para mí, la distinción entre el sujeto como respuesta a la demanda del otro. También lo he tomado de una frase de Lacan, donde Lacan dice que el sujeto responde al otro. Allí, responder al otro para mí implica poder efectuarse en un trazo diferencial. Cada vez que se efectúa un trazo diferencial respecto de la demanda del otro, hay un efecto sujeto. Bien, esto para mí son los pilares para poder entonces abordar las nuevas configuraciones familiares, las cuestiones que hacen a las problemáticas en las escuelas y en lo social. ¿Por qué? Porque el tránsito, este tránsito que, nuevamente gracias por señalar la importancia de la nominación y del nombre del padre como función de agente de ese tránsito se cursa inicialmente en el seno de lo familiar. Fíjense que no digo la familia, digo lo familiar, el concepto metapsicológico de lo familiar, pero luego implica el pasaje a la exogamia. Por eso la escuela es un lugar tan importante para la escenificación de la redistribución de los primeros goces exogámicos. Y luego en lo social. Quiere decir que lo que vayamos leyendo en los distintos puntos en que el sujeto expresa, manifiesta o recibe padecimientos, tienen que ver con los goces. No lo podemos reducir a espacios, sino básicamente a la escena donde el sujeto hace su entrada. De este modo, abordar el bullying o abordar las cuestiones que hacen al déficit atencional o a las violencias es de algún modo poder pensar los goces, básicamente cuál es la posición en nuestro tiempo y cuál es la respuesta del sujeto ante lo real de los goces en este tiempo de desorientación, donde en nombre del ideal de libertad se devalúa la función y operación que Cristina mencionaba, que es la operación esencial de regulación de la ley que realiza la función paterna. Devaluación del padre trae entonces de la mano, arrastra este modo de dejar a los niños librados a que ellos sean los que eligen libremente los goces que van a abordar. Padres desorientados en nuestro tiempo que no pueden sostener las operaciones necesarias para que el sujeto pueda transitar los tiempos orientando su deseo. Entonces tenemos también niños desorientados, padres desorientados, maestros desorientados y analistas desorientados, en función de ideales que se han convertido en mandatos de goce. ¿Cómo se debe gozar? Y este es un problema de orden teórico que es muy importante que abordemos. En el libro algo trato de pensar de cómo los ideales se pueden convertir en mandatos superyoicos que rechazan la castración, Entonces, esto es lo que a mí me interesaba plantear, una revitalización del lugar del sujeto ante el discurso de nuestro tiempo, de poder pensar cuáles son las coordenadas de lo real de nuestro tiempo e invitar a los analistas a que podamos
hacer preguntas sobre si esta mudanza, si esta modificación que estamos viviendo es un avance o una regresión en el sentido del cierre del inconsciente. Cómo rechazar la hipótesis del inconsciente nos arrastra entonces a que vuelva la reivindicación de la conciencia, del signo en lugar del significante, de todas estas cuestiones de fijación de los goces que perduran a lo largo de la vida. Entonces, ahora quisiera ir a algunas de las preguntas. Gerson, buenísimas tus preguntas, digo, en primera instancia, es para un seminario entero, ¿no? Porque realmente, en principio, no me había detenido en esta cuestión de que son todos padres los que consultan y por qué no las madres. En nuestro tiempo, efectivamente, son ellas. Suelo estar atenta en la consulta que recibo a aquel que sintió molestia por un goce. Creo que es el que llega en general a la consulta, el que pretende introducir una discontinuidad en un goce que molesta. Creo que en los casos de Freud, en los 3 casos de los padres, el goce que molestaba a los 3 padres estaba relacionado con el tema que sí entiendo que ha sufrido una metamorfosis a lo largo de la época de Freud hasta nuestro tiempo, y es el lugar de la mujer. Para poder pensar por qué hacen la consulta los padres, hay que considerar no solo el tema del niño, sino la pregunta ¿por qué es una mujer? Y cómo entra a tallar el goce en ese primer triángulo madre, padre, hijo. En ese sentido, creo que el padre de Dora, el padre de Juanito y el padre de la joven homosexual venían motivados porque algo molestaba en el goce lineal y continuo que cada uno mantenía, no digo con sus esposas, digo con qué es una mujer, es decir, que goce está allí en juego, que vienen a reclamar a Freud que pongan a sus hijos en alguna medida en un lugar que no moleste el goce, ¿sí? El padre de la joven homosexual que miraba a su mujer y tenía estos miramientos, y la joven hija que le reclamaba una mirada que él no le otorgaba. El padre de Dora que venía a molestar el pacto que tenía con su esposa para poder sostener su relación con una mujer. Y el padre de Juanito, aunque es el padre que trae más preguntas, sin embargo, viene a decirle a Freud que tiene una mujer que no hizo la sustitución del goce fálico del cuerpo del niño al cuerpo de su partener. Voy entonces, ¿cómo cumplen hoy otros la función paterna cuando no se encuentra ese padre real como en la época de Freud? ¿Cómo se produce esto? Bien, ahí tenemos que pensar la lógica, que el padre real no es encarnado solo por aquel que vive en la casa, sino por aquel que introduce con su goce un límite en el gozar del cuerpo de la madre y del niño. Por eso, la encarnadura, cuando yo digo que debe ser encarnado por alguien, me refiero a que el goce no es solo cuestión de palabra, no es solo simbólico, es de qué cuerpo goza la madre además de gozar del cuerpo del niño. ¿En qué partener está colocado el objeto de goce? Ese partener es un partener cuyo goce está enlazado o no a la castración, o es alguien que se presenta como un doble especular de la madre. Las madres
¿no? Ambas madres. Es decir, habrá que pensar si efectivamente se juega o no la donación de la castración, que Cristina bien mencionaba como la ley que se introduce en esa relación para que pueda haber sujeto. Bueno, quiero contestar algo de Cristina, después voy a retomar muy interesante otras preguntas, ¿no? Pero me parece que en relación a las preguntas de Cristina, que hacen algo muy, muy actual, y a este caso simple pero muy gráfico de Georgie autista, creo que el desfallecimiento de la función paterna, el desechar la autoridad del padre por confundirse con un autoritarismo patriarcal, ha llevado a que se rechacen las nominaciones. La función de nominación, que es la que corresponde a la función paterna, es la que enlaza lo real de los goces. Cuando esto no está funcionando, porque los padres muy desorientados se abstienen de decir, por ejemplo, quiero que sea nena, quiero que sea varón. Es una nominación que implica pérdida de gozo. Cuando esto no se sostiene, la búsqueda de nominaciones retorna de un modo sintomático. Es cierto, vienen con toda esta cantidad de papeles que no logran suplir la falla de la nominación. Por eso vienen muchas veces a pedir al analista un diagnóstico como nominación. Y Georgie lo muestra claramente. Autista era su nombre propio, que es el lugar donde aparece para nosotros sintomáticamente un rechazo de la función nominante como pérdida de goce, que retorna en muchos colectivos que intentan nominarse en la identidad y cuando hacen la serie de sus nominaciones terminan colocando un más, un plus, para demostrar que no hay manera de cubrir con lo simbólico todo lo real. Es decir, yo creo que los deseos en estos tiempos están mucho más fijados a mandatos de goce que a la función de deseo. El deseo para el psicoanálisis siempre es un deseo con castración. Lo otro puede ser un capricho de goce. No es lo mismo querer que desear. Yo puedo querer comer 3 kilos de helado, de gelato. 3 kilos, quiero el helado. Pero mi deseo puede ser adelgazar. Si no tengo una pérdida de goce, eso que digo que quiero está ligado o bien a la demanda pulsional, que pide más y más y más, o al mandato superyoico, que indica cómo se debe gozar. Y para terminar y dar lugar a otros, si quieren hacer preguntas, esto diferencia las violencias. Las violencias, cuando pueden estar comandadas por las leyes pulsionales, es decir, las reglas de los elementos de la pulsión, por eso digo del ello, tienen que ver con la inmediatez, con la constancia y con la satisfacción ya, ¿sí? Es algo que se produce en una gramática, produce un determinado tipo de violencia, la violencia pulsional. Se caracteriza por lo irrefrenable de la pulsión, por guiarse por tentaciones que surgen en la presencia de la contigüidad del objeto. Recordemos que la pulsión tiene objetos contingentes que se producen por soldadura. Entonces la tentación de comerse el helado, que no se puede frenar,
que puede ejercer violencia. El que come helado, le saco el helado, ¿sí? Bien, pero el super yo tiene otro tipo de violencia. El super yo se sostiene en sintagmas simbólicos coagulados. La lógica del super yo está hecha de simbólicos sin agujerear. Entonces, todos los fundamentalismos plantean como un ideal algo de un mandato de goce sin Uhum. agujerear. Entonces, el super yo, con ese mandato de goce, basado en un sintagma simbólico, ordena asesinar al diferente, inmolarse por una causa, violentar al que es diferente. Son violencias del super yo. Y luego tenemos la violencia engendrada por lo egoico. Cuando hay fallas en la constitución del narcisismo, porque el narcisismo no se ha enlazado a la castración, es decir, no está bien agujereado. Hay distintos analistas que lo plantean de distintas maneras. Por ejemplo, acá, gracias a Seba Lerner, que me está acompañando, ha trabajado muchísimo esta cuestión de cómo intervenir cuando eso está fallando, falla el agujero, ¿no? En ese caso se puede engendrar violencia porque no hay buena unificación de la imagen, ¿no? Algo me dijeron que este, la respuesta a la petrificación. Por ejemplo, la petrificación es un tiempo de coagulación de la imagen, pero puede ocurrir que cualquiera que pretenda entrar en tensión con esa coagulación engendre violencia producida por la falla en lo imaginario. Por eso hay muchos chicos que cuando tienen no bien anudado el registro de lo imaginario, cualquier presencia que ponga en falta, en riesgo, es decir, me sacó un lápiz, ¿no? Es decir, alguna cuestión del entorno produce la violencia, le pega a los chicos, suele venir junto, ¿no? Es decir, todos estos diagnósticos de hiperactividad, déficit atencional y violencia, ¿no? Con cualquiera que roce ese imaginario que no está bien anudado. Bueno, como verán, me estimuló muchísimo los comentarios de ustedes. Le estoy súper, súper agradecida. Y bueno, no sé, ustedes dirán si conversar algo más, si hay alguien de los que están participando que quiere hacer alguna pregunta. Podría quedarme dialogando. Estoy muy interesada en lo que me han planteado, ¿no? Obrigado, Alba. São muitas questões que nos interessam, de fato, né? Mas, bom, acho que a gente pode abrir aí para algumas questões do pessoal que está acompanhando a discussão. As pessoas podem se inscrever pelo chat ou pode abrir o microfone e falar, enquanto a gente não tem mais inscritos. Fique à vontade para fazer comentários, perguntas, colocar questões aí para a Alba, ou para os comentadores também que trouxeram formulações aí a partir das suas leituras. Bom dia, Josias. Agradeço a editora de discurso aí pelo lançamento do novo livro da Alba, tá? Agradecer ao Gerson e à Cristina pela leitura antecipada e trazer, né, os comentários. Muito obrigado, interessantes e muito peculiares, tá? E agradecer principalmente a Alba, né, que mais uma vez, né, está lançando um livro aqui e que nos ajuda muito. Embora que eu não trabalhe com crianças, tá? Eu trabalho com muitos profissionais da saúde, técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas. Nos últimos anos, eles têm me trazido um aumento considerável de suicídios, tentativa de suicídio, ideação suicida em crianças, né? E até neste mês de outubro, né,
o fato de uma criança de 10 anos ter cometido suicídio. Gostaria de saber da Alba se ela tem percebido também, né, essa tendência, né, no país que ela atende, né, e se ela tem, né, diante disso, algumas hipóteses do que está acontecendo diante do real do nosso tempo. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Vladimir. Josías, ¿voy respondiendo o escuchamos más de una pregunta? Talvez a gente pode deixar mais uma ou duas questões e depois retomar. Pode ser? ¿Cómo no? Então, ¿Cómo no? Estela Duran também tem uma questão. Bueno, se escucha, ¿verdad? Sí. Ujú. Bueno, en principio, muchísimas gracias, Alba, por la invitación a Josías, esta presentación y a los presentadores. Un hermoso encuentro donde se pone justamente en primer lugar la cuestión del sujeto y la clínica con niños, que, bueno, con la que Alba digamos, viene enseñándonos y formándonos de hace tanto tiempo y que mucho realmente le agradezco y que además me ha sido de mucha, de realmente un gran estímulo. Y quería decir dos cuestiones, que celebro este nuevo libro, bilingüe además, porque me parece muy importante que se pueda apostar, bueno, yo que, digamos, apuesto siempre a los encuentros de latinoamericanos, de convergencia y de toda esta cuestión de poder intercambiar entre los distintos países y los distintos discursos. Digamos, algo que le quería comentar a Alba, que me parece que es interesante tener en cuenta en este momento donde se escucha esta cuestión de los especialistas en TOC o los signos que, por ejemplo, lo digo y por eso te lo quería preguntar, en el caso de una paciente, de un niño que hace tiempo que está con trastornos según ellos llaman, con tres profesionales, TEA, psicólogo, psiquiatra y no sé cuántas cuestiones, y no se puede poner determinada, por ejemplo, ropa para, digamos, ir a la escuela como van todos los niños, con las consecuencias que eso tiene, y no hay una pregunta por esto. Hay como una especie de justificación de que, bueno, un trastorno en la piel no se puede soportar una costura, eh, digamos, no hay una pregunta que diga, a ver, ¿qué le pasa a este niño? Bueno, vos nos has enseñado a trabajar tanto con padres que es muy importante. Digo, si se te ocurre algo de por qué estas proliferaciones, diría yo, de tanto, digamos, profesional, bueno, digamos, de este especialista en que no resuelve el síntoma, no lo puede leer, y los padres es como si, ¿qué les pasa? Yo me pregunto, no sé si tenés alguna, así en forma general, ¿no? Gracias. Gracias a todos, ¿eh? Obrigado, Estela. Mais alguma questão antes da gente passar de volta à Alba? Bom dia, também grato pelas apresentações, foi muito bacana participar, anotei várias coisas. O que eu gostaria de trazer como questão, me ocorre no sentido da atuação que eu tenho nas políticas públicas, de saúde mental. Eu atuo aqui no Rio Grande do Sul, na região do Vale dos Sinos, e nesse momento a gente está construindo uma linha de cuidado para a pessoa autista, né? Pensar em termos institucionais
o atendimento desse público, né? E há um desafio aí, pensando nas coisas que a gente está discutindo, de pensar o sujeito na instituição, porque há um corte no cuidado dessas pessoas ao fazerem 18 anos, né? Eu entro justamente nessa linha de cuidado pensando o adulto, né? Que é o meu recorte de gestão aqui, de planejamento. E, e o desafio assim de pensar é um momento inicial de construção dessa linha, então isso tem uma potência ainda porque as coisas estão por serem escritas assim, né? De como incluir o sujeito, né, no institucional que não venha por essa dimensão mesmo da questão cronológica, né? Porque o que eu tenho percebido nessa passagem dos equipamentos da infância para os adultos, uma grande ruptura, assim, né, nesses cuidados, né, com essas pessoas. Então, compartilhe um pouco de pensar nessa ordem do sujeito mesmo, que é da psicanálise a partir do institucional, né? Como que a gente poderia, numa linha de cuidado que se propõe pensar o autismo, né? E não cair também na formulação de um espaço só para essas pessoas, né? Porque muitas respostas tendem a ser isso, né? Bom, vamos criar um ambulatório, então, para esses sujeitos, né? Enfim, compartilhe um pouco minha inquietação agora sobre isso, né? Obrigado, Márcio. Em, Acho que podemos passar para a Alba. sí, un segundito que me pide colocar el cable de la batería. Un momentito, por favor. Sei. Ya está. Bueno, a ver, eh, voy a tratar de ordenar las preguntas desde un orden diferente a como fueron formuladas, para ver si puedo decir algo de temas eh, complejos y que no quiero rebajar. Este, a ver, los padres, voy a tomar por donde Estela, gracias Estela por tu pregunta. Me decía si podía decir algo de los padres que llegan sin pregunta, que va en la misma línea que planteaba Cristina, ¿no? Con esta pasta de papeles donde eso suple la pregunta, ¿por qué le estará pasando? Ya en los historiales, el único, el padre de Juanito, pregunta. No alcanzamos a entender el motivo del síntoma. ¿Será que los caballos? ¿Será que no? Pero hay una pregunta. No vivimos en nuestra actualidad un tiempo de valoración de las preguntas. Más bien, el ideal de nuestra época es Google, Siri, respuestas. Lo que usted quiera lo tiene ya. La pregunta, la falta de saber, la búsqueda de saber, requiere un tiempo de efectuación. Y nuestro tiempo demanda la velocidad de la respuesta. Por eso, en primer lugar, les agradecí tanto que haya preguntas. Creo que los padres no atinan, no se dan lugar a la pregunta porque ellos están desautorizados en nuestro tiempo. El padre tiene temor a intervenir
porque puede ser culpado de padre abusador, de autoritario, como mencionaba Gerson. Entonces, le piden permiso a los hijos para tomar decisiones. No pueden autorizarse. Al estar desautorizados, no solo por los hijos, que ellos saben porque acceden a Siri, ¿no? Sino también por el discurso de la época, que hay que respetar a los niños, que son los niños los que saben. Al desautorizarse, ellos están desorientados y por ende, y esta es la consecuencia de que lleguen como llegan con estos papeles o sin preguntas, están básicamente desresponsabilizados. No se incluyen en la problemática de lo que le pasa a los niños. La pregunta implica de algún modo comprometerse. Creo que no es una época que propicie la pregunta. En ese sentido, creo que los niños quedan muy solos, muy a merced del discurso social, de las redes, de los líderes, que en este tiempo vienen en el lugar del padre. El suicidio está en la línea de este ideal del alcance del todo goce. Y el ideal de alcanzar todo el goce solo termina siendo frenado, no en el fantasma, sino en la vida, por la muerte misma. Los niños que yo he atendido con intentos de suicidio, es decir, con pasajes al acto que implica el suicidio, hicieron antes acting out, es decir, llamados al otro, que no fueron escuchados. En esta creencia de que el niño sabe, no se lo guía. El agente de tránsito está inhibido. Y el niño empieza a tener montos de angustia que lleva a desbordes y a pasajes al acto. Entonces, creo que también ahí, y es interesante la de Mir para pensar, la procedencia y la causa, distintos tipos de pasaje al acto. Si es por una motorización pulsional, algo como no tengo límites, puedo salir al balcón y volar, ¿no? Soy Superman, me voy al balcón, puedo volar, ¿no? Como una especie de impulso a lograr el todo, o si tiene que ver con mandatos superyoicos de animarse a hacer algo. Esto pasa mucho entre los adolescentes, de impulsar el suicidio como un acto de valentía, por mandatos e ideales, no por impulsos, no por impulsos, sino algo premeditado, pensado, alcanzado, colocado en las redes, contando cómo se preparó el suicidio. Es muy interesante el tema, muy interesante. Creo que también ahí interviene lo cultural. Por ejemplo, en Japón, cuando tuve oportunidad de hablar con gente allí, estaba muy motivado el suicidio por la vara, por el ideal de alcanzar un determinado estaño, un determinado lugar en la graduación. Un niño podría arrojarse por la ventana porque no sacaba un 10 en un examen, le iba mal en un examen, se arrojaba como objeto de desecho. Es decir, los ideales de esta época también propician
que la vida no tenga el valor de una vida anudada a la falta. Incidencia también de la pérdida del valor de la castración en nuestro tiempo. Por eso digo, cierre del inconsciente, regresión, pérdida del valor de la falta y todos estos efectos. No hay preguntas, no hay pausa, no hay proyecto, hay desorientación. Y respecto del sujeto en la institución, Marcio, creo que es un problema bastante serio para el analista que quiere mantener su posición de analista, lo que yo llamo la demanda del otro institucional, donde a veces la demanda de la institución no deja margen para poder trabajar como analista. Entonces, de algún modo, en la medida de lo posible, poder mantener esto, y si no, si la presión es tanta que no puede funcionar como analista, ya es una opción del analista, si va a poder o no sostener ese lugar en la institución. Hay instituciones que obviamente generan demandas de cómo abordar la clínica, pero también permiten que el analista esté situado en la escena analítica, es decir, más allá del espacio de ese lugar institucional, la escena que se arma en el discurso. Yo diferencio mucho el lugar de la escena, el espacio de la escena. La escena analítica se arma con discurso. Si es posible darle lugar a la palabra, si el analista está en posición de escuchar el inconsciente, pero a veces la demanda institucional no lo permite, ¿sí? Eso hay que poder encontrarlo como un real que hace imposible para no sentirse impotente en intervenir. ¿Mm? Bueno, espero haberte acercado a alguna cuestión al respecto. Bueno, ¿les parece que vayamos concluyendo o hay alguna otra pregunta? Acho que pelo horário podemos ir nos encaminhando para o final, né? Queria perguntar se Gerson e Cristina têm algum outro comentário, alguma outra questão. Fiquem à vontade. E se alguém mais quiser fazer uma última questão também, temos um espacinho ainda. Bom, questão, não pensei em questão, porque é bom que a gente fique com questões também, né, elaborando, revendo. Eu queria agradecer a você o convite, a todos os presentes aqui, porque isso faz também um bom sinal de que estamos aqui alinhados, tem gente daqui, da Argentina, enfim, daqui do Brasil, de vários lugares, e a Alba, pela insistência, como diz Lacan, né, o analista decidido, um trabalhador decidido, e que é o que nós temos que continuar mantendo, não abrir mão disso, nessa transmissão, para tentar e apostar, fazer furo nesses discursos vigentes, muito mais do que em outros tempos, né? Como você falou, que respondem imediatamente, não deixam espaço para a pergunta: o que é isso que está diante de nós, né? Que sintoma é esse? Que fenômeno é esse? A que se dirige? O que está em jogo? Ele vem tampona com o diagnóstico imediatamente, e é uma coisa que eu vejo um pouco de diferente da década de 70, 80, 90 no meu consultório, que ou bem ou mal, apesar de vir carregando aquela criança, esse objeto, né, cheio de exames e tal, mas havia ali dúvida, o que é isso? Então ficava um pouco aberto, dava margem à dúvida, dava margem a uma temporalidade
de alguma forma se buscar e poder ser encaminhado, né? Hoje é imediato, não precisa nem ir no profissional, que já entra no Google e já tem ali a resposta qual é a sua patologia, né? Qual é o seu sobrenome, como é o meu rapazinho lá. Então, queria te agradecer, dizer que seu livro, mais uma vez, ele vai realmente contribuir para a constituição do sujeito, né? Esse sujeito que faz diferença e que a psicanálise faz essa marca, assim, com bastante importância, da gente não abrir mão da constituição do sujeito, do objeto da psicanálise, né, o sujeito, do inconsciente, e te agradecer, e dizer que foi muito bom estar com você mais uma vez aqui no lançamento de seu outro livro. Parabéns. Muchísimas gracias. Então, queria comentar, bom, isso, poder agradecer muito por esse momento, né, ao Josias, a todos os presentes, especialmente a Alba, por esse momento tão interessante de discussão e podermos falar do teu livro. Um comentário que me ocorreu fazer ainda, né, pensando o tema das violências e dos diagnósticos, lembrei do quão frequente tem sido um diagnóstico por aqui também, que é o de transtorno opositor desafiador, né, que em português fica TOD. E é engraçado porque é o nome de uma marca de chocolate, né, de chocolate em pó. Então, quando a gente escuta alguém dizendo que tem Toddy, né, tem esse equívoco que soa chistoso, assim. Mas, enfim, é muito difícil, porque as situações de violência já vêm fechadas com uma explicação, né? E ali não se abre brecha para poder fazer pergunta e intervir, né? Então, me lembrei dessa nomenclatura também em função de um caso que eu tenho acompanhado e essa questão tem sido muito presente, né? E também comentar, né, assim como teu livro nos produziu perguntas, nos produziu questões, eu acho que, de novo, sublinhar, Alba, o quanto, né, é viva a clínica e as tuas perguntas que vão brotando ali no teu texto, né? E fiquei pensando nisso que tu dizia, da importância para nós psicanalistas de podermos estar, né, com a falta em dia, vamos dizer assim, né, de que isso, as questões e as interrogações, né, possam sempre se manter abertas e que isso mantém viva a nossa formação e a nossa praxis, né? Então, te agradecer muito, muito mesmo pelo teu trabalho, pelo teu livro, por mais esse livro, né, que nos chega. Enfim, é isso. Então, Muchas, muchas gracias. Realmente un lujo, se dice aquí, escuchar a mis comentadores. ¿Cómo se dice en portugués? Un lujo, lujoso, sí, algo Luxo, luxo mesmo. lujo, porque me he sentido realmente leída y eso me produce un enorme, enorme agradecimiento. Nuevamente, gracias a todos ustedes que me acompañan y que siempre producen ánimo para continuar, y a Josías y a Editora Discurso por apostar. Siempre digo, la primera vez que se invita a publicar es un riesgo y una apuesta. Así fue mi primer libro, pero cuando hay una invitación para un segundo libro, también lo recibo como un reconocimiento. Así que bueno, muchísimas gracias realmente, y quería desearle éxito al libro, además de a la autora, que por supuesto me daría mucha alegría, pero bueno, ojalá sea de interés y puedan circular
las reflexiones del psicoanálisis para que vuelvan nuevas preguntas, siempre abiertas. Son la condición de poder continuar. Así que bueno, gracias. Bem, está dada a largada, então, né, de um livro aí para nos ajudar a ficar com a falta em dia, como disse o Gerson, e que venham outros debates, outras discussões que vão se seguir a esse pré-lançamento, então. Muito obrigado, Alba, Gerson, Cristina, todos os presentes, e a gente segue, então, conversando sobre o livro que ele mais vai fazer circular a partir da publicação. Um abraço a Muchas todos. Abraço. Tchau. gracias. Chao, 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 Tchau. Tchau. chao.